Observe isso aqui comigo, por favor. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Neemias está em Jerusalém e ele começa a reunir o povo. E nessa reunião, eles vão começar a reerguer o muro de Jerusalém que foi destruído. Alguns historiadores vão nos contar que o muro de Jerusalém, ele era composto por 12 portas. E nessas 12 portas, ela simbolizava uma grande passagem comercial. As pessoas passavam pelas portas e negociavam. Então, Jerusalém, além de estar destruída espiritualmente, está destruída moralmente e está destruída espiritualmente, financeiramente. Porém, quando Neemias ele começa a reconstrução do muro, a Bíblia vai dizer que agora Sambalate, Tobias e Gesem, eles vão se colocar como opositores. E eles começam a zombar de Neemias. Eles começam a dizer da seguinte forma: ora, estão perdendo tempo, vão reerguer o muro, mas a qualquer momento uma raposa, ela poderá invadir este muro e destruir. Porém, o que vai me chamar a atenção é a resposta de Neemias. Neemias vai dizer que o Deus dos céus os faria prosperar. Ou seja, Neemias, ele não deu ouvido para os zombadores. Neemias, ele não deu ouvido para as palavras de derrota. Porém, ele manteve-se firme na palavra e na promessa do Senhor. Por favor, permita-me aplicar algo para você aqui nesta noite. Em meio à zombaria, em meio ao levante, continue firme nas promessas do Senhor. O Deus dos céus nos fará prosperar, porque desde o início que ele recebe aquela notícia, ele vai ver a mão de Deus o tempo todo agindo a seu favor. Ele vai ver a mão de Deus agindo quando ele pede ordem, liberação ao rei Artaxerxes. Ele vai ver a mão de Deus agindo quando ele começa a atravessar as fronteiras. Então, não era aquela palavra de desânimo que iria o tirar do seu foco, queriam tirar do seu propósito. Mas o que vai me chamar a atenção, queridos irmãos, é que o adversário ele não vai desistir de primeira. Que Sambalate, ele vai tentar por 5 vezes tirar Neemias do foco. Neemias está na reconstrução do muro e ele vai enviar mensageiros o convidando a descer para a aldeia para adorar junto com eles. Porém, Neemias ele vai responder da seguinte maneira: eu estou numa grande obra e não posso parar. Mas só que o adversário, ele não desiste. Ele pela segunda vez envia mensageiros para convidar Neemias a adorar na aldeia. E Neemias vai dizer novamente: eu estou numa grande obra e não posso parar. Pela terceira vez ele vai tentar e Neemias vai responder: eu estou numa grande obra e não posso parar. Pela quarta vez ele vai tentar novamente e Neemias vai dizer: eu não posso ir porque eu me encontro numa grande obra e eu não posso parar. Deixa eu aplicar algo aqui nesta noite. Satanás, ele vai fazer de tudo para você perder o foco no seu propósito. Ele vai tentar colocar pratos, ele vai tentar colocar propostas. Porém, quando um servo do Senhor está ligado no trono da glória, Satanás, ele pode tentar de todas as maneiras. Você tem a convicção de que você está numa grande obra e que você não pode ceder ao desejo do inimigo. Observe isso aqui comigo, pelo amor de Deus. A Bíblia Sagrada agora vai dizer que ele, enviando os mensageiros para dar o recado, não conseguiu. Aí agora ele vai tentar pela 5ª vez. E na 5ª vez ele usa uma estratégia diferente. Ele vai enviar uma carta aberta, para que aquela carta fosse lida
na frente de todo o povo, para eles entenderem que de fato estavam convidando Neemias para adorar na aldeia. Mas o que vai me chamar a atenção é que nesta carta está escrito um monte de mentira, um monte de falsidade contra Neemias, porque o objetivo da ida de Neemias da Pérsia para Jerusalém foi apenas um exclusivamente: chegar naquele lugar e reconstruir o muro. Porém, na carta, a Bíblia vai dizer que eles vão começar a abrir em público que a ida de Neemias foi para se declarar rei dos judeus, foi para se declarar maioral em meio àquele povo. Ou seja, Satanás tentou primeiro tirá-lo do foco, não conseguiu. Ele vai tentar segundo, não consegue. Quando chega na quinta vez, ele diz: olha, apenas com o convite eu não consegui, agora eu vou mexer na moral de Neemias, porque Neemias chegou dizendo: olha, eu vim para reconstruir o muro. Mas o adversário, ele vai dizer que Neemias foi para ser rei. Ou seja, Satanás, ele irá fazer de tudo para que você saia do foco do que Deus prometeu para a sua vida. Se ele não conseguir com uma tentação, ele vai tentar desmoralizar a sua imagem, ele vai tentar manchar a sua imagem, ele vai levantar falso contra você, ele vai mentir contra você. Porém, deixa eu aplicar algo nessa noite aqui, pelo amor de Deus. Levanta essa mão direita em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não responda às afrontas de Satanás da maneira que ele quer que você responda. Não ceda à tentação do inimigo da maneira que ele quer que você ceda. Por quê? Porque mentira se combate com frutos. Enquanto ele mentia, Neemias construía. Enquanto ele levantava falso, Neemias reconstruía. Mentiras se combate com frutos. Observe isso aqui, pelo amor de Deus. Neemias está focado, ele está ligado naquilo que Deus o prometeu, naquilo que Deus o propôs ao seu coração. Então ele entende que ele não tinha que perder tempo para rebater o que Tobias, o que Sambalate, o que Gesem queria. Não, ele tinha que manter-se firme naquilo que o Senhor o colocou sobre a sua mão. Infelizmente, nos dias atuais, pessoas têm perdido tempo para se justificar. Pessoas têm perdido tempo para se explicar. Mas deixa eu te dizer algo aqui nesta noite: você não deve justificativa do que Deus mandou você fazer. Você não deve explicação, não. O que você tem que fazer é continuar focado no propósito de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, queridos, que com toda a tentação, com toda a proposta, Neemias se mantém firme, porque ele sai de um local que ele tinha conforto, de um local que ele se alimentava bem, de um local que ele era referência, líder, copeiro exclusivo do rei, para ir para uma cidade em ruínas, para ir para uma cidade destruída, para ir para uma cidade que foi invadida 3 vezes, está passando por dificuldades. Neemias abriu mão do conforto para que por intermédio da vida dele, pessoas tivessem um reencontro com Deus. Deixa eu fazer uma aplicação em meio a isso. Na maioria das vezes será necessário sairmos do nosso conforto, sairmos do nosso comodismo, para que pessoas tenham um encontro
com Deus, porque Neemias ele entendia que melhor e maior do que o conforto do palácio era o que Deus tinha preparado para a vida dele. Maior e melhor do que a comida do palácio era o propósito que Deus tinha preparado para a vida dele. Então que nesta noite você possa compreender que maior, que melhor é o que Deus te prometeu do que tudo aquilo que Satanás tem colocado na sua vida. Eu vou dar 10 segundos para você adorar. 10, adora. 9, adora. 8, dá glória a Deus. 7, dá glória. 6, adora Ele. 5, 4, 3, 2, adora, adora, adora. O que Deus tem para você é maior. O que Deus te prometeu é maior. E você não pode parar, querido. Você não pode ceder porque Satanás tem te tentado, não. Você tem que continuar. Você tem que prosseguir. Porque a cada tentativa de Satanás para derrubar Neemias do propósito, e eu acredito que quando ele resistia, Deus o honrava, Deus o abençoava. Por quê? Porque toda vez que um homem, toda vez que um ser humano, ele resiste às investidas de Satanás e prioriza as coisas de Deus, pode ficar tranquilo, porque Deus será aquele mesmo que irá te honrar em meio a essa dificuldade. Quando Neemias fala, eu estou numa grande obra, o que vai me chamar a atenção é que ele não diz, eu estou numa obra, eu estou numa simples obra, eu estou numa obra pequena. Não, ele vai dizer que está numa grande obra, coisa grande. Ele entendia o tamanho da chamada que Deus tinha para a vida dele. Então, para você não ceder a Satanás, para você não ceder às investidas dele, você precisa entender o tamanho da chamada que Deus tem na sua vida. E deixa eu te dar uma notícia: Satanás vai dizer que é uma chamada pequena, Satanás vai dizer que é uma chamada sem valor, porém, o que Deus tem preparado para você é muito grande. Eu estou numa grande obra. Primeiro passo para você não ceder à tentação do inimigo é você reconhecer que o que Deus travou para a sua vida é muito melhor. É muito melhor do que aquilo que Satanás ele tem para nos oferecer. Porém, o nosso inimigo, quando chegamos no livro de Neemias, capítulo 6, um pouco mais à frente, ele vai tentar desmoralizar de todas as formas. Mas só que Neemias vai nos dar um exemplo muito poderoso para aplicarmos na nossa vida. Por quê? Porque não temos que perder tempo com aqueles que não querem nada. Não temos que perder tempo com aqueles que se levantam para tentar desfazer, aqueles que se levantam para tentar derrubar o ministério. Não, você tem que gastar energia com aqueles que estão trabalhando com você lado a lado. E quando o povo de Deus ele está reunido em união, em unidade, a reconstrução do muro ela vai ser concluída. E quando a reconstrução foi concluída, o nome do Senhor ele foi glorificado. Então, por favor, continua firme, continua em unidade, continua a serviço do reino, porque a sua recompensa está logo ali. Quem crê comigo? Quem crê junto comigo? Quem crê? Quem acredita? Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: continua com essa mão direita lá em cima, joga de esquerda também, porque eu vim com vontade de profetizar. O seu sacrifício, a sua renúncia, a sua persistência vai gerar o seu milagre. Continua.
você não pode parar, não. Você não pode interromper a construção do muro, porque alguém se levantou contra a sua vida, também não. Você não pode interromper a construção, porque alguém vai dizer que não vai dar certo, também não. Até porque quem fez a promessa para você não foi o homem, não. Quem fez a promessa para você não foi o seu vizinho. Quem prometeu foi Deus. E quando Deus promete, Ele é infinitamente fiel para cumprir com aquilo que Ele falou. Oh, aleluia! A Bíblia Sagrada vai nos contar que na construção Neemias vai começar, por intermédio de Deus, a devolver a honra a Jerusalém. Jerusalém está destruída. Jerusalém está um caos. Porém, com a renúncia de Neemias, o Senhor vai começar a trazer de volta a honra para aquela cidade. Sempre terá alguém para renunciar, para outros serem abençoados. E a nossa vida, ela é sobre isso. É renunciarmos, é abrir às vezes mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos, para estarmos na presença do Senhor, pagando preço, não por nós, mas para outras pessoas serem abençoadas. Por quê? Porque quando chegamos no livro de Atos, capítulo 16, aquele carcereiro vai dizer: o que eu preciso fazer para minha família ser salva? Ele não está preocupado só com ele, está preocupado com ele e com a casa dele. Então, alguém tem que renunciar, alguém tem que negar a sua vontade, para que outras pessoas, elas sejam abençoadas. Porém, esse Deus, ele me surpreende a cada dia, porque ele não levantou o rei para reconstruir o muro de Jerusalém, porque ele não levantou naquela época o rei para fazer a reconstrução daquela cidade, porque nem sempre Deus vai levantar aquelas pessoas capacitadas, nem sempre Deus vai levantar aquelas pessoas com intelecto, com influência na sociedade. Não, Deus está à procura dos disponíveis. Neemias se colocou à disposição e Deus fez o milagre acontecer em Jerusalém. Deixa eu profetizar sobre a sua vida nesta noite. Você tem se colocado na posição, tem se colocado à disposição, e através da sua vida Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, por causa de você. É por causa da sua vida, é por causa da sua renúncia, é por causa do preço que você está pagando. Deus vai honrar a sua vida. Observa aqui comigo, pelo amor de Deus. O que me chama bastante a atenção é que Neemias está totalmente disponível a abrir mão de tudo para viver aquilo que Deus o propôs no seu coração. Ele vai depositar a sua fé somente no Senhor. Ele vai depositar a sua confiança somente no Senhor. E quando Sanbalate fala: Neemias, para com isso, você está maluco. Essa obra não vai dar certo. Você não vai ter capacidade de levar até o fim. Você pode até começar, Neemias, porém no meio do caminho você vai parar. Você pode até começar, Neemias, porém em meio à caminhada vocês vão se cansar. Você pode até começar, Neemias, mas você não tem capacidade para concluir a reconstrução desse muro. Porém, Neemias, ele não parou, portanto que ele ouviu, muito ao contrário, quanto mais ele ouvia palavra de negatividade, palavra de derrota, ele se manteve firme no propósito de Deus. Para alcançarmos as bênçãos do Senhor, será necessário continuarmos firmes naquele que Ele nos delegou. E pessoas têm se frustrado, pessoas têm parado, pessoas têm retrocedido. Por quê? Porque ao invés de dar atenção para aquilo que Deus falou que vai fazer,
está dando atenção para aquilo que Satanás ele tem falo através de pessoas. Queridos, tapa os ouvidos. Lembra daquele que te chamou. Lembra daquele que te resgatou. Lembra daquele que confiou a obra a você. E nessa noite, a palavra de ordem para a igreja do Senhor é: você não pode parar em meio a essa construção. Ah, evangelista, mas está difícil. Sim, eu sei que está. Ah, está estreito. Sim, eu sei que está. Porém, os tempos de dificuldade, eles apontam para um milagre que Deus está gerando para a nossa vida. Deixa eu profetizar nessa noite para você, em nome de Jesus Cristo. Essa dificuldade que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando, ela está apontando para o milagre que Deus está gerando para a sua vida. O seu milagre está sendo gerado. Enquanto você continua, o seu milagre está sendo gerado. Enquanto você não para, o seu milagre está sendo gerado. Enquanto você persevera, o seu milagre está sendo gerado. Não para. Não desiste. Não retrocede. Continua em cima do muro, levantando os tijolos. Continua no passo a passo, tijolo a tijolo. É dolorido, é cansativo, porém é valoroso, vale a pena. Quando você vai no passo a passo, seguindo as orientações de Deus, você entende que daqui a pouco, de passo em passo, você chegará no seu objetivo. E o que me chama a atenção é que quanto mais tijolo você coloca no muro, mais furioso ficará o adversário da sua alma. Quanto mais tijolo você coloca na reconstrução, mais valente, mais furioso contra a sua vida ele ficará. Por quê? Porque ele vai perceber que investiu de todas as maneiras para te paralisar, mas você não parou, porque você está com a palavra no seu coração, e esta palavra diz que aquele que começou, ele é infinitamente fiel para completar. É por isso que às vezes Satanás não entende. Eu tento tanto, ela continua. Eu invisto tanto, ela não para. Porque você tem foco. Porque você tem propósito. Porque você é determinado a viver aquilo que Deus já escreveu que você vai viver. Então deixa eu dizer para você que, pelo amor de Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, continua construindo. Satanás vai levantar, ele vai lançar palavra de derrota, sim, vai. Porém, ele não pode te tocar, porque Sabalate, Tobia e Gesem, ele inverte 5 vezes e tenta até tirar a vida de Neemias. Porém, a Bíblia Sagrada, ela vai ser bem taxativa em nos informar que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Você é de Deus, querido. Você é de Deus, querida. Ele pode investir, mas não pode te tocar. Por quê? Porque quando ele se levanta contra você para te tocar, para te paralisar, ele entende e vê que aquele, o maioral, ele é na sua vida. Então continua. Persevera. Não para não. Continua na construção. Continua. Continua. Fala para esse crente que está do seu lado. Continua. Fala para ele. Continua. Você não pode parar. Fala para ele. Continua. Continua. Você não pode parar.
Por quê? Porque tudo que está acontecendo está apontando para o que Deus já preparou para a sua vida. Quem sabe nessa semana, quem sabe nesse mês, ou quem sabe ainda este ano, mas eu venho profetizar sobre a sua vida, que é através da sua perseverança, que é através da sua persistência, você vai vencer, você vai vencer, você vai chegar lá. Satanás não vai te parar, não, porque eu olho para você e vejo no seu semblante desejo de continuar, desejo de vencer, desejo de avançar. Então, pelo amor de Deus, se posiciona contra ele, deixa ele falar, deixa ele apontar, deixa ele tentar manchar a tua imagem. Não pare, você precisa continuar, você precisa insistir. A persistência, ela é o caminho para chegarmos à bênção, para chegarmos no objetivo. Então, por favor, não desiste. Não desiste, porque Deus está contigo. E além de Deus estar contigo, eu também estou contigo. Além de Deus e eu estar contigo, o nosso bispo também é com você, a nossa pastora também é com você. Então você não está só nessa construção, não. Eu estou com você e não abro. Fala para ele aí, eu estou com você e não abro. Na dificuldade eu estou contigo, no estreito eu estou contigo, na luta eu estou contigo. Você não está só em meio a esta dificuldade. Se coloca de pé, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Queridos, reclamar. Observe isso aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso falar isso aqui. Reclamar é muito mais fácil do que ajudar. Reclamar é muito mais fácil do que arregaçar as mangas e começar a virar massa para levantar o muro, e começar a carregar o tijolo para levantar o muro. Então, pessoas que não têm a disposição, como Tobias, Gesem e Sabalate, eles vão para o lado mais fácil. Ao invés de construir, ao invés de ajudar, eles vão reclamar, porque alguém se colocou à disposição. E no nosso dia não é diferente, na nossa geração, não. Pessoas não têm se colocado à disposição do Senhor. Pessoas não têm se colocado à disposição do reino. Mas olha para você atravessado, fala de você, porque você tem se colocado à disposição. Mas deixa eu dizer algo para você aqui nesta noite. Não liga para o que Sabalate está falando, não. Não liga para o que Tobias, Gesem está falando, também não. Continua se colocando à disposição e continua vivendo aquilo que Deus já traçou para a sua vida. E hoje é a noite que Deus te trouxe aqui para dizer: se parou de reconstruir, hoje é o dia de voltar. Se parou no meio do caminho, hoje é o dia de voltar. Deus te trouxe aqui hoje, querido, para dizer que as investidas de Satanás, elas não surtirão efeito contra a sua vida. Por quê? Porque maior é aquele que está com você do que aquele que tem se colocado à disposição do mundo para tentar te parar. Mas eu venho como profeta do Senhor dizer: Satanás perdeu mais uma, porque ele não vai te parar, ele não vai te deter. Adore a ele nessa noite.
As investidas virão. As retaliações também virão. O levante também virá. Mas você não pode parar. Não. Você não pode retroceder. A palavra de ordem dessa noite é: você precisa continuar. Você precisa continuar. Oh, Espírito Santo. Oh, adora Ele nessa noite. Hoje é a